Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 16 do livro de Jó. No último capítulo nós vimos que Elifaz acusa Jó de iniquidade. É a segunda vez que ele fala contra Jó, de uma forma extremamente ofensiva, de uma forma extremamente arrogante mesmo. E nós vamos ver agora como é que Jó lida com esta situação. Estamos então no capítulo 16 do livro de Jó e vamos ver a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então respondeu Jó: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Vemos bem que Jó começa a ficar cansado de ouvir estas palavras realmente destruidoras destes seus amigos, estas moléstias que eles estão a dar. Por isso ele diz que são consoladores molestos, consoladores que não consolam, consoladores que ofendem, consoladores que magoam, consoladores que não trazem esperança. E realmente Deus nos ajude a cada um de nós, quando termos de consolar pessoas, a fazê-lo efetivamente e não dizer coisas que não sabemos. Eu tenho verificado que muitas vezes pessoas se aproximam em alturas difíceis, na perda de um familiar ou numa situação de doença, e essas pessoas chegam perto das pessoas que estão a sofrer, dos familiares, e em vez talvez de ficar caladas porque não sabem o que dizer, muitas vezes dizem disparates, dizem coisas que não são próprias para aquele momento, fazem brincadeiras que não têm graça. Então é necessário que nós aprendamos a ficar talvez calados e em silêncio quando outros estão a sofrer. Provavelmente a nossa presença falará mais alto do que qualquer palavra que nós possamos dizer. A maior parte das vezes as pessoas dizem: eu não gosto de estar nesse meio, eu não sei o que dizer quando alguém está a sofrer. Eu compreendo, é extremamente difícil, eu próprio muitas vezes faltam as palavras adequadas para consolar os corações daqueles que sofrem e por isso mesmo fico calado. Não digo. Se não tenho nada para dizer que edifique, que constrói, o melhor é ficar calado. Então aprendamos efetivamente a não dizer coisas que não edificam, mas ficar em silêncio quando não sabermos o que dizer, ou se falarmos, falemos palavras que constroem, que edificam, que consolam, para não sermos considerados como estes conselheiros que molestam, conselheiros que destroem, conselheiros que efetivamente não consolam aqueles que estão em sofrimento. E Jó está a dizer isto a respeito dos seus amigos, que efetivamente estavam ali, tiveram 7 dias calados e de alguma forma Jó sentiu a solidariedade deles, mas quando abriram a boca só disseram disparates. E foi necessário no final deste livro Deus dizer a Jó: Jó, ora pelos teus amigos para que eu lhes perdoo as graves coisas que eles disseram. Vejam bem como era grave aquilo que eles foram afirmando ao longo destas páginas do livro de Jó. Eles pareciam estar cheios de eloquência, pareciam falar com sabedoria, mas Deus diz que eles só disseram disparates. E foi o próprio Deus que disse isso. Mas continuando aqui, Jó está a defender-se, no fundo, está a argumentar com estes seus amigos acerca desta situação. E ele diz assim no capítulo 16, no verso 3: Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Jó estava já tão cansado destas palavras de Elifaz que ele diz: por que continuas a falar? Mais valia estar calado com esse discurso que não traz benefício nenhum. E ele prossegue no verso 4: Eu também poderia falar como vós falais, e se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outras a minha cabeça. Jó está a dizer: ok, quando vocês passarem por aquilo que eu passar, então, efetivamente, se eu estivesse no vosso lugar e vocês no meu,
Eu também poderia trazer aqui uma série de palavras, uma série de conselhos, uma série de coisas que não fariam sentido nenhum, mas que efetivamente, estaria aqui a falar simplesmente por falar. E é isso que Jó está a dizer a estes seus amigos. Não é que Jó tivesse a ideia de que ele era melhor do que os outros, de forma alguma. Ele sabia as suas limitações, ele sabia o seu erro, e ele sabia também que só Deus pode perdoar efetivamente o seu pecado, trazer a bênção à sua vida. Ele sabia destas coisas todas. É por isso que ele fala como fala por um lado, e ele não se sente confortável com esta situação. E cada um de nós que reconhece a sua vida, reconhece o seu pecado, reconhece a sua situação, sabe também que podemos recorrer a Cristo. E foi exatamente isso que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, quando ele diz em 1 João, capítulo 1, verso 9 e 10, se confessarmos o nosso pecado, Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E diz mais este apóstolo, o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Então, estas são as palavras de esperança para aqueles que estão a viver uma situação talvez difícil, uma situação que carecem da presença de Deus. É necessário nos aproximarmos de Deus confessando as nossas limitações, confessando as nossas falhas e dizendo, Deus, vem sobre mim, age na minha vida. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, Deus, que é fiel e justo, Ele perdoará os nossos pecados e não só isso, como Ele nos tornará seus filhos. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz exatamente isso. Mas a todos os quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E este é o grande milagre de Deus, é que nós podemos ter um relacionamento com Deus íntimo, apesar do nosso pecado. Quando confessamos o nosso pecado, Deus então é fiel e justo para perdoar e para nos integrar na sua família. Não precisamos de andar afastados de Deus, podemos caminhar juntamente com Ele. O verso 5 ainda prossegue aqui na argumentação de Jó, e ele diz, poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Jó está a dizer que pelo menos se fosse ele a falar no lugar deles, pelo menos tentaria trazer algum consolo e conforto efetivo àqueles que estão a sofrer e não simplesmente tecer grandes considerações de coisas que estão erradas e até, prejudicam mais do que constroem. O verso 6 ele diz, se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é então o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Jó aqui começa a manifestar que não conhece efetivamente o que está a acontecer. Ele não percebe que não foi Deus que destruiu a família, ele não entende que é Satanás que está a agir na sua própria vida e por isso mesmo ele volta-se contra Deus na tentativa de perguntar e saber o que está a acontecer. E isto é uma característica que ainda hoje se encontra no ser humano. Muitas vezes acontecem situações que têm a ver ou com pecado, ou com a ação de Satanás, ou com a ação de outra pessoa qualquer, e nós voltamos para Deus dizendo, Deus, mas porquê esta situação? Não compreendemos que muitas vezes não é a vontade expressa de Deus. Há um tempo atrás eu li um livro que se intitulava As Três Vontades de Deus. E esse autor escreveu durante o período da Segunda Grande Guerra, quando a Alemanha nazi estava a bombardear a Inglaterra, e ele falava diante daqueles factos de ver crianças inocentes a morrerem porque os bombardeiros estavam a lançar bombas sobre a sociedade civil. Esse pastor lá escreveu então sobre as três vontades de Deus. E ele dizia, não é vontade expressa de Deus que uma criança inocente morra debaixo de um bombardeamento. E eu concordo perfeitamente. Não é essa a vontade de Deus. Muitas vezes essa é a vontade expressa de Deus. A vontade expressa de Deus é aquilo que Deus declara e vai acontecer independentemente daquilo que outros possam dizer. Deus decretou e então Deus fará. É a vontade expressa. Deus disse, é assim que eu quero que aconteça. Há também a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é aquela vontade que não se move. Deus disse,
vai acontecer desta determinada forma. E então acontece efetivamente. Enquanto a vontade expressa, Deus diz, esta é a minha vontade. Por exemplo, Deus diz, não mentirás. Esta é a vontade expressa de Deus. Deus não quer que o homem minta. Mas, no entanto, o homem continua a desobedecer à vontade expressa de Deus e muitas vezes mente. Então, a vontade expressa de Deus é decretada na sua palavra. A vontade soberana de Deus é aquilo que Deus decretou que vai acontecer e, independentemente do homem, Deus fará acontecer. Por exemplo, a morte de Cristo na cruz. Era da vontade soberana de Deus que Cristo morresse para purificar o nosso pecado. E por isso mesmo, então, Deus fez com que isso acontecesse, independentemente de Judas, Caifás, Herodes, Pilatos ou qualquer outra personagem. Cristo iria à cruz para perdoar o pecado da humanidade. Esta é a vontade soberana de Deus. E depois tem a vontade permissiva de Deus, que é aquela que nós encontramos aqui no livro de Jó. Deus permite que aconteça na nossa vida. Não é a vontade expressa, não é a vontade soberana, é a vontade permissiva. Ou seja, Deus permite que determinadas coisas aconteçam. Deus permite, por exemplo, que se um bandido puxar o gatilho e sair uma bala, a pessoa que está em frente morra. Deus permite. Não é vontade expressa, não é vontade soberana, mas Deus permitiu que assim acontecesse. Então esse autor explica estas três vontades de Deus. E aqui Jó não está a compreender que há três vontades de Deus e não está sequer a compreender que dentro da vontade permissiva de Deus, Deus está a permitir que Satanás toque a vida de Jó. Então, como ele não compreende este fenómeno, ele está então a pensar que foi Deus que agiu e Deus destruiu todas as coisas à sua volta. Então isto é o que acontece também muitas vezes com as pessoas. Se tem uma enfermidade, se tem uma catástrofe na sua vida, se há um acidente, então dizem, foi Deus que fez. Não necessariamente. Pode ser o pecado de alguém, pode ser a ação de Satanás, pode ser efetivamente muita coisa que não a ação direta de Deus sobre a sua vida. É verdade que Deus é soberano, é verdade que Deus tem a sua vontade expressa e é verdade que, em última análise, Deus trará a bênção àqueles que são os seus filhos. Isto são verdades que são expressas nas Escrituras, mas temos de ter a compreensão que algumas situações na nossa vida ocorrem porque a vontade permissiva de Deus foi também liberada. E Jó continua então a falar no capítulo 16, no verso 8, a dizer: testemunhas disto é que já me tornaste encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Já me tornaste encarquilhado. Aqui realmente Jó começa a perceber que a sua vida está efetivamente bastante mal. Ele reconhece este facto. E aqui ele revela, por outro lado, que desconhece a natureza de Deus. Ele não entende como Deus muitas vezes age na vida de cada um de nós. Porém, Jó era um homem pecador como todos nós. Ele não era diferente de você e de mim. De alguma forma, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, mas ele continuava a ser um pecador, como cada um de nós, a necessitar de Deus para o seu dia-a-dia, como você e eu necessitamos. E esta compreensão Jó não estava a ter na sua vida. Ele necessitava de entender realmente aquilo que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ao compreender também ainda as mesmas palavras do apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E era exatamente isto que estava a acontecer com Jó. Deus estava a aperfeiçoar Jó na sua fraqueza. Era como se Jó estivesse a ser depurado, purificado, como o ouro quando vai a uma fornalha e ali é derretido para ser purificado. Assim Deus estava a fazer com o caráter e com a vida de Jó. O verso 9 continua Jó a dissertar sobre esta questão e diz: na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim range os dentes e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem contra mim a boca com desprezo, me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam.
Deus me entrega ao ímpio e nas mãos do perverso me faz cair. E este é o Jó que está amargurado, difícil, a viver um período difícil na sua vida. É difícil, efetivamente, cada um de nós entender profundamente o que Jó estava a sentir naquele momento. E o verso 12 ainda prossegue. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Cercaram-me as suas flechas. Atravessaram-me os rins e não me poupa. E o meu fel derrama na terra. Fere-me com um ferimento sobre ferimento. Arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o cilício e resolvi o meu orgulho no pó. Realmente Jó está humilhado agora. Está num ponto mais baixo que se poderia encontrar. E ele prossegue ainda a fazer um relato da sua vida no verso 16. O meu rosto está todo afogueado de chorar e sobre minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Jó diz, eu tinha uma vida pura, tinha uma vida de oração e agora encontro-me neste estado. O verso 18 prossegue. Ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho contra o seu próximo. Porque dentro em poucos anos eu seguirei o caminho, de onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de facto cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Jó realmente encontra-se num ponto extremo de vida. Ele perdeu os bens, perdeu a família, perdeu tudo aquilo que ele tinha, a saúde. A mulher o acusa e diz amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos dizem que ele afinal tem pecado na sua vida e ele encontra-se só, isolado. E não há efetivamente lugar mais triste para estar do que a solidão. É quando nós estamos rodeados de pessoas e nos sentimos completamente sós. E era o que estava a acontecer com Jó. Mas isto não é o fim. Não há necessidade de permanecer nesse local. Nós, como eu já tenho dito, temos o benefício de ter o final desta história. E eu sei que muitas pessoas que me ouvem se sentem na solidão. E eu sei também que Deus pode preencher esse vazio que você sente no seu coração agora mesmo. Porque é a palavra de Deus que pode transformar o seu coração. Você pode se sentir como Jó se sentia aqui. Pode talvez até já ter verbalizado palavras tão duras e fortes como estas que Jó verbalizou aqui. Mas eu quero dizer que você pode ter uma esperança. A palavra de Deus diz que Deus quer enviar o seu Espírito Santo ao seu coração, que é o Consolador para a sua vida. Não há necessidade de pôr um ponto final na sua vida. Não há necessidade de pôr termo à sua vida. Há uma esperança. Essa esperança encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho lidado com algumas pessoas que têm chegado a esse ponto da vida, que dizem eu quero partir, eu quero acabar com este sofrimento. Eu não aguento mais esta solidão. Eu quero dizer que é possível essa situação mudar. E ela pode mudar, em primeiro lugar, quando você começar a mudar os seus pensamentos. Quando você começar a olhar para a vida de forma diferente. Não olhar só para o seu umbigo, não olhar só para a sua situação, não olhar só para os seus amigos que estão a destruir a sua relação, mas olhar para eles com amor, com compaixão, com uma perspectiva de dar e não de receber. Não na perspectiva de você, o que é que eu vou receber em retorno, o que é que as pessoas me têm feito de bem ou de mal, mas aquilo que você pode fazer de bem ou de mal àquelas pessoas que o rodeiam a si. Mas Jó prossegue na sua dor a dizer: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverá que possa compreender comigo? Jó está num ponto de desolação e o capítulo 17, verso 4, ele diz: porque aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltará. Se alguém oferece aos seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão.
mas a mim me pôs por o provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se encurvaram de mágoas os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acharia entre vós. E os meus dias passaram, e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Realmente Jó se encontra num ponto tal que ele já perdeu os sonhos, perdeu a visão da vida, perdeu a esperança. Ele está num ponto de grande desespero. E ele diz ainda no verso 12, converta-se a noite em dia, a luz diz, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até às portas da morte, quando, juntamente no pó, teremos descanso. Vemos que Jó está numa posição efetivamente de grande desespero. Ele está num ponto que deseja a morte. Talvez seja o ponto em que você se encontra, dizendo: eu não quero mais, estou cansado da vida, estou farto do sofrimento, quero partir daqui para acabar com este sofrimento. A palavra de Deus diz que efetivamente aqueles que têm Cristo Jesus poderão ver a vida de uma forma diferente. Ainda bem que Jó não pôs termo à sua vida, porque efetivamente ele teve uma revelação no final deste livro muito diferente daquela que ele estava a ter neste momento. E se você dá aso e põe em prática esses pensamentos, você não terá o privilégio de ver o fim da sua história de uma forma diferente, como Jó pôde ver. Ele chegou ao ponto de dizer: antes eu conhecia a Deus só por ouvir, agora os meus olhos te veem. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.